Saiu uma matéria hoje no jornal O Globo que me chamou muita atenção. Para mim já é uma sinalização do que o PT e o Lula vão fazer em 2026. Há 2 dias eu gravei um vídeo falando de uma leitura que eu tive de que o Lula está passando por um processo de bidenização, né? Ele já não está conseguindo mais falar, quando ele tem que falar em público ele sempre enfia os pés pelas mãos e toda a aparição pública dele ele acaba conseguindo mais rejeição, mais críticas do que aplausos. E está ficando muito ruim isso. Inclusive, eu estou entrando com um projeto de lei que exige que o presidente da República passe por um exame de sanidade mental ao final de cada ano. Ao final de contas, ao período de 4 anos, a mente da pessoa pode mudar completamente, ela pode ter algum problema mental e destruir o nosso país. Chama o projeto Biden. Pois que, curiosamente, 2 dias depois de eu gravar esse vídeo, o jornal O Globo solta uma matéria de quais são as intenções do Lula e como que o Lula vai fazer para se esquivar das eleições. Porque sejamos claros, não importa quão ideologicamente sequestrada uma pessoa pode ser, todo o PT hoje sabe que o Lula não tem condição mais, por causa da rejeição, de ser candidato em 2026. Ele assassinou a reputação dele, ele está com 24% de aprovação e continua em queda hoje, com certeza essa aprovação já é menor, a rejeição já é maior. Lula não tem como ser candidato em 2026. Como que eles podem fazer para retirar o Lula do jogo sem parecer uma derrota para a esquerda? Inventar que o Lula está doente. Eles vão falar que o Lula está com uma idade avançada, não tem mais condição de concorrer e por isso ele vai abrir mão da candidatura para colocar uma outra pessoa. Dessa maneira eles conseguem mexer no emocional das pessoas. Ah, tadinho, ele está doente, por isso ele não pode concorrer. E vai tentar passar o capital político dele para um outro nome. Eu acho que não vai ser o Haddad, sinceramente, porque o Haddad se rebentou depois desse escândalo do Pix. Boulos também não tem como mais depois dessa derrota lá em São Paulo. Então aí tem alguns nomes possíveis, como Camilo Santana. Mas antes de chegar lá, ou até Geraldo Alckmin, né? Olha essa matéria. O cenário em que Lula admite ficar fora da eleição em 2026. Há poucos meses, porém, Lula fez um pedido aos seus auxiliares mais próximos que convivem com ele no dia a dia. Não me deixem concorrer como o Biden concorreu. Eu não quero disputar a eleição daquela maneira. Ou seja, o Lula já dando um sinal. Gente, se eu não concorrer é porque eu percebi que eu estou doente, eu não vou dar uma de Biden. Aí tem mais aqui, ó. Segundo relatos de integrantes do governo que ouviram o apelo do presidente, Lula deixou claro que se ele disputar a eleição sem condições de saúde para fazê-lo, gostaria que fosse alertado. Então, Lula, você está alertado, você não está em condições nem de disputar a reeleição, não. Você tem que sair da presidência agora. A desistência de Biden de concorrer à eleição dos Estados Unidos no ano passado ocorreu depois que o partido e o eleitorado democrata pressionaram o então presidente. Biden amargou uma crise por mais de um mês, após o mau desempenho em um debate contra Donald Trump. Naquele momento, a capacidade cognitiva e física do presidente americano passaram a ser questionadas. Isso porque milhões de pessoas já falavam há muito tempo que Biden já não tinha mais condições, mas a imprensa americana batia o martelo falando que o Biden estava 100% totalmente afiado na cachola. E depois se viu que não estava. Opa, aqui. Naquele momento, a capacidade do presidente americano passaram a ser questionadas. Em julho, Biden anunciou a desistência de disputar a reeleição e decidiu apoiar sua vice, Kamala Harris, que acabou derrotada por Trump. Vamos lá. Nós temos aí o Lula com Alckmin. Muito provavelmente, o que a gente está vendo pela sinalização é o Lula saindo da concorrência, não vai concorrer mais, para colocar o Alckmin como o próximo candidato. Ou até mesmo, aí eu vou dar um tiro mais longo ainda. Eu acredito que há a possibilidade, depois de tanto desgaste que o Lula está causando ao PT, o Lula está matando o PT. O Lula está destruindo o partido e os petistas sabem disso. Os aliados ali, os deputados, os senadores, sabem que ele está enfiando o PT no lixo mesmo. Eles vão agora considerar e debater a hipótese de Lula renunciar por problemas de saúde e deixar que Alckmin assuma a presidência, porque sem a rejeição do Lula na presidência, talvez Alckmin, por não ser tão terrível quanto o Lula, não destrua ainda mais o Brasil e há uma chance do PT continuar existindo. Então eu estou vendo que há um caminho sendo traçado nesse sentido. Tá? Ou o Lula alegar uma doença para não concorrer em 2026, ou o Lula renunciar por motivos de saúde e deixar que o Alckmin assuma o seu último ano do mandato, ou 1 ano e meio, para ver se o PT não é assassinado de uma vez por todas pelas palavras e ações e resultados que o Lula está entregando. Lembrando-se, o PT é capaz de fazer qualquer coisa. Por isso, primeiro,
Lula não vai ser candidato. Tudo que está aparecendo aí, as falas dele, ele colocou o Sidônio, a situação só piorou. Eu acredito que o Lula não será candidato e vai colocar o Alckmin como candidato ou algum outro nome, mas o PT se vê... O PT está numa situação agora que, para sobreviver às eleições de 2020, para não encolher mais, eles serão obrigados a tirar o Lula da candidatura ou até mesmo da presidência.